Ok, pessoal, muito bom revê-los novamente. Vamos para mais um episódio número 9 do nosso Pink Futebol, falando do futebol feminino e de notícias ou assuntos conectados de alguma forma ao futebol feminino, né? Acho que isso é importante a gente trazer aqui no nosso encontro. Felizmente hoje está a tripulação completa. Gabriel, Sheila estão aí, graças a Deus tudo bem, tranquilo. Vamos seguindo. E antes de iniciarmos, né, eu vou só passar rapidamente aqui os nossos tópicos. A gente vai falar dos novos investimentos no futebol feminino, uma matéria bem interessante que eu vi de um clube do Nordeste. E é um clube que, né, ao que aparenta, está investindo verdadeiramente no futebol feminino. Acredito que tenham outros, felizmente. Né, vamos comentar sobre as seleções principais, Brasil e Portugal. Acho que é importante. Talvez alguma menina pergunte, mas Portugal, para quem está por dentro, sabe que Portugal é um destino quase que certo das nossas meninas. A maioria delas, saindo do Brasil, tem uma grande possibilidade de ir para Portugal. Então, acho que é importante as meninas saberem o que está acontecendo por lá, prestar atenção em Portugal, né? Depois vamos falar sobre o Oscar Schmidt, que, né, infelizmente partiu, né, desse mundo aqui nosso, que a gente vive. Mas tem um videozinho que eu vou tentar compartilhar dele, que foi um grande patriota, né? Um cara numa época que não tinha tanto glamour assim, e foi um grande atleta também de altíssimo nível. Depois a gente vai falar da nossa alemã lá, a Mary, se eu não me engano. Mary, né, Sheila? Isso. A Mary, ela estreou, né? Infelizmente não venceu, mas estreou, né? A primeira mulher, aí no primeiro jogo, a primeira derrota, mas faz parte também. E o futebol feminino como produto. Acho que é importante a gente também falar sobre isso, sobre o produto futebol feminino, né? Então, antes da gente iniciar propriamente o tópico número 1, primeiras damas, Sheila, um bom dia para você. Bom dia, Espero que esteja tudo bem, tá? E Gabriel, bom dia para você também. Espero Obrigado, que esteja tudo bem também por aí. A gente vai seguindo. Vamos lá. Nosso primeiro tópico, né? Novos investimentos no futebol feminino. A gente sabe que o futebol é um esporte caro, né? Não é dos mais caros, mas é um esporte caro, né? E você precisa de investimento, né? Porque chega um momento da fase da vida ali que, se não tiver um fluxo financeiro mínimo acontecendo, a menina não tem o que fazer, o treinador também não tem o que fazer e quem está na gestão também não tem o que fazer, né? Enquanto é criança, 8, 9, 10 anos de idade, você vai pelo amor, pelo carinho, enfim. Mas depois que vai crescendo, né, as coisas vão ficando um pouco mais complicadas. Então tem aqui a matéria do esporte. Ele está falando sobre a construção de um CT, enfim. Deixa eu trazer aqui para a gente. Vamos lá, vocês estão conseguindo visualizar aí? Não. Não tem nada no ecrã ainda, mas... Tá, ok. E agora? Agora sim, agora sim. Beleza, então a gente tem aí a... Sheila, tá conseguindo visualizar aí? Tô sim. Beleza, tem a modernização, né, os novos investimentos, o esporte eleva o patamar do futebol feminino. A gente sabe que, por diversos motivos, né, o Nordeste do Brasil, financeiramente, está um pouco atrás, se você comparar com
com o Sul e Sudeste, né? Isso é um fato que já vem já há algum tempo. Então a gente tem aí o Sport, que é um clube do Nordeste, que apesar das dificuldades, apesar de não ter o poder financeiro, né, de um Sul e um Sudeste do Brasil, existe essa diferença. Ele está aí investindo, né? Tá a foto aí, Brasileirão, Feminino, A2, enfim. Estrutura e inovações no departamento, no CT, né? José de Andrade Médicis. Sustentabilidade, essa palavra é importante, sustentabilidade, né? Eu tive um professor que dizia sobre o crescimento balão japonês. Não sei se você já ouviu falar no crescimento balão japonês. Já ouviu falar, Gabriel ou Sheila? Não. O crescimento balão japonês, meu professor falava, é o seguinte: se você não tiver sustentabilidade, você vai crescer rápido e cair rápido, igual o balão japonês. Também não sei se em Portugal tem balão japonês aí. Assim, pelo nome, não estou a chegar lá. Se calhar pela imagem chego, mas estou a perceber a analogia, sim, amigo. Sim, um balão japonês é um balão, só que pequeno, né? Ele é do tamanho de, não sei, forno de micro-ondas, assim. É um balão pequeno. Okay. E ele sobe rápido. Às vezes até um pouquinho maior que o micro-ondas, mas enfim, ele sobe rápido, vai alto, sobe rápido e desce rápido. Entendeu? Então, a analogia que o meu professor dizia é que se você não tiver sustentabilidade, você pode até crescer e subir e melhorar, enfim. Só que por não ter sustentabilidade, da mesma forma que você foi para cima, tu vai cair. Entendeu? Então, ele chamava de crescimento balão japonês. Então, assim, é o que ele, né, falava em relação à situação. E eu queria saber a opinião de vocês. Um novo CT, um clube do Nordeste, está investindo, isso é bom. E antes de eu dar minha opinião, o que vocês observam quando vê uma notícia como essa, de um clube investindo num CT, né, para o futebol feminino, né, especificamente, tentando elevar o nível do futebol feminino para o clube, para a região, para o estado, enfim. Qual é a opinião de vocês? Sheila, você, por gentileza, primeiro, como é que você vê uma notícia como essa? Eu vejo como um crescimento necessário, né? É Sim. necessário que os clubes comecem a pensar dessa forma, porque o futebol feminino hoje em dia vem progredindo, vem crescendo nesse sentido, e os clubes precisam se habituar a isso, começar a colocar isso ali na linha de entendimento deles, porque hoje em dia não é só o futebol masculino, o futebol feminino também está vindo nessa crescente muito grande e o mercado pede isso. Quem não acompanhar, infelizmente, vai ficar para trás. Verdade, verdade. Esse detalhezinho que você disse, realmente, as coisas estão mudando. Quem não acompanhar, quem não atentar para isso, vai ficar para trás. Gabriel, o que você pode falar para a gente? Eu, de repente, até fazer um paralelo aí com Portugal, enfim. Qual a sua opinião, por gentileza? Antes de mais, boa tarde a todos que nos estão a assistir. E posso dividir isto em duas situações. Primeiro, o que foi falado aqui no Brasil, fico bastante contente por saber que clubes de zonas com menos poderio financeiro também estão a acelerar o seu investimento. Isso é bom porque o Brasil é um país muito grande e se for tudo concentrado em algumas zonas, vai ficar zonas inteiras, que são enormes, com milhões de pessoas, sem qualquer tipo de desenvolvimento para o futebol feminino. E nós não queremos isso, nós queremos obviamente competitividade, e para haver competitividade tem que todos mais ou menos ter pelo menos o mínimo para poder competir. E vejo com muitos bons olhos aqui o Sport estar a fazer esse investimento para que mais meninas possam também ver aqui o seu sonho alcançável noutras zonas do Brasil. E eu estava aqui apenas a fazer aqui uma pesquisa rápida, vejo também, para ter um pouco mais de números, por exemplo, aqui em Portugal, vê-se que houve aqui um anúncio de um investimento considerado histórico no futebol feminino, 22 milhões de euros para esta época,
tanto para a arbitragem, reestruturação, vai ser criada uma quarta divisão, havia 3 divisões nacionais, já vai haver uma quarta, há aqui para as competições são quase 10 milhões de euros, seleção nacional, portanto está aqui a haver parcerias com marcas importantes, realmente está aqui a crescer. Vê-se que pela primeira vez há aqui os 15 maiores clubes da Europa, isto agora já falando depois da Europa, já ultrapassaram aqui 100 milhões de euros, portanto estamos aqui a falar de receitas, portanto isto é muito bom para o futebol feminino. E se eu olhar aqui, por exemplo, para o Brasil, mais especificamente, vejo que há aqui um investimento da CBF superior a 685 milhões de reais, portanto uma coisa também fenomenal, portanto querem expandir mais de 52% a quantidade de jogos, e vejo que realmente o futebol feminino, estes investimentos estão a trazer cada vez mais pessoas interessadas, que por sua vez, lá está o tal efeito bola de neve, estão também a investir em clubes como o Sport e outros clubes para que haja esse acompanhamento dos maiores clubes, ou seja, em vez de termos, por exemplo, no Brasil, como já falámos nos episódios, só o Corinthians ou outros clubes, passamos também a ter outros clubes que também grandes, e não no Brasil, que possam competir também ferozmente no futebol feminino, e isso dê, obviamente, muito às seleções femininas do Brasil, mas também ao mundo e ao futebol, porque, como já falei noutros episódios, o Brasil sendo um dos melhores países do mundo historicamente no futebol, seja o futebol, futsal, futebol praia, tanto masculino como feminino, cada vez que houver mais jogadoras com qualidade, mais o futebol em geral beneficia, e como também já o nosso amigo Igor falou há pouco, Portugal sendo também um destino predileto de muitas jogadoras brasileiras, também vai beneficiar com estes investimentos. Portanto, muita força, continuem, que o futebol e as senhoras agradecem. E, só para completar o que o Gabriel está falando aí, o investimento ele vem acontecendo. Só que às vezes a gente investe em pessoas erradas. Quem está ali, né, comandando, quem está ali fazendo toda a gestão, faz o investimento errado. Muitas das vezes essa verba não chega nem para as atletas. Isso é bom a gente ressaltar aqui, a gente está falando aqui, porque eu conheço vários clubes aqui do Brasil que disputam a Série A2, Série A3, e a CBF disponibiliza uma verba, né, para viagens, para hospedagem, e muitas das vezes os clubes optam em levar pessoas que nem fazem parte da comissão técnica, ao invés de levar atletas, né, que tudo bem que às vezes a atleta não vai jogar, mas ela vai estar ali vivenciando aquela estrutura, né, pegando gosto por aquilo. Então, assim, eu acho que a gente tem que investir também em quem está ali, né, comandando, porque isso é muito perigoso. Quando a gente lida com dinheiro, né, com verba, e dependendo do valor, as pessoas meio que distorcem um pouco as coisas. Eu acho que isso aí atrapalha bastante. O futebol podia estar bem mais evoluído se não fosse pessoas assim. Isso é verdade, Sheila. Você foi num aspecto fundamental, né? As mamães, os pais, enfim, as meninas, atletas, quem está envolvido no futebol feminino, precisa atentar para esse detalhe, porque tem esse problema das verbas, né? Que muitas das vezes você não sabe o que acontece, o dinheiro vai evaporando no meio do caminho, entendeu? E não tem controle, enfim. Eu estava lembrando aqui de uma situação, de um outro detalhe, quando você falou sobre isso. A notícia é muito boa, porque CT é importante, né? Mas eu sempre me lembro da matéria-prima, né? A gente não pode esquecer que a matéria-prima são as crianças, principalmente até 12 anos de idade, que é onde a neuroplasticidade é muito grande, a capacidade de aprendizado é muito grande, né? A coordenação motora, os aspectos motores, enfim. Até os 12 anos de idade é onde muita coisa acontece, né? Dentro dali do cérebro da criança. E em termos de aprendizado. Então, assim, eu acho que eu já falei isso aqui anteriormente, é sempre importante, na minha opinião, a gente lembrar. O CT é muito bom, o estádio é maravilhoso, o vestiário, a academia, o restaurante, o clube em si.
Só que se você quer que a modalidade verdadeiramente seja forte, você tem que ir na matéria-prima, né? Se você vende móveis, você tem que prestar atenção quem vai te fornecer madeira, entendeu? Então, assim, se você atua com esporte, a matéria-prima são as crianças, principalmente, não somente, mas principalmente até 12 anos de idade. E elas não vão para o CT, entendeu? Elas não ter, isso não vai influenciar elas. Então, acho que é importante a gente sempre falar disso, porque às vezes acaba caindo no esquecimento, né? Muitos países da Europa têm CTs fenomenais, mas no final das contas eles vão lá na África e na América do Sul contratar atleta de 17, 18 anos. Entendeu? Então, assim, o CT não é a resposta, na minha opinião. Na minha opinião, o CT é uma ferramenta sensacional, mas não é a resposta se você só se basear nisso. Enfim, antes da gente ir para o próximo tópico, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Eu só queria acrescentar, por acaso, agradecer portanto, a opinião da nossa amiga Sheila, muito pertinente, e queria dar aqui uma analogia, por acaso, de um artigo que li recentemente, que foi portanto, sobre o Paris Saint-Germain. Embora não fosse sobre futebol feminino, era sobre a equipa masculina, pode ter um pouco a ver com o que a nossa amiga Sheila estava a falar, que era o Paris Saint-Germain, na altura, quando quis investir muito dinheiro, pronto, começou a ganhar títulos a nível nacional, mas nunca conseguia ganhar a Liga dos Campeões. E foi buscar, portanto, o Mbappé, Neymar, Lionel Messi, e uma equipa de galácticos, como estavam a dizer, portanto, parecido ao Real Madrid. Não conseguiu. Quando, por acaso foi um português, o Luís Campos, que foi nomeado como consultor desportivo do clube, e começaram a assentar a política de contratação em jogadores jovens com potencial, com outros mais experientes, mas reduzindo a folha salarial e assentando num treinador como o Luís Henrique, um disciplinador, experiente e com uma metodologia muito estruturada, os resultados começaram a aparecer e entretanto ganharam Liga dos Campeões, agora já estão outra vez também nas meias finais, ou seja, o que eu quero dizer é que o investimento baixou, não passou de ser muito alto para baixo, mas simplesmente o dinheiro foi melhor emprego, ou seja, foi para onde devia ir, para as pessoas certas e pessoas que levavam o processo seriamente. E o que eu queria acrescentar ao que a nossa amiga Sheila estava a dizer é isto, infelizmente, o dinheiro muitas vezes não chega a quem merece e a quem deveria chegar, e isso que acontece no futebol masculino ainda mais acontece no feminino, porque infelizmente ainda não há esse respeito por parte de muita gente pelo futebol feminino, ou seja, ainda vêm muitas pessoas muito conservadoras, ainda veem o futebol feminino como um passatempo, mas aquilo é que ela não precisa e tal, pronto, mas isso não é assim, portanto, se cada vez mais temos mais dinheiro, porque há cada vez mais jogadores a se tornarem profissionais, se as jogadoras são profissionais e as técnicas e toda a gente, até o dinheiro deve ir para essas pessoas, sobretudo para as jogadoras, porque são elas que jogam, são elas que fazem o espetáculo, portanto, acho que sim, é muito pertinente a opinião da nossa amiga Sheila, sempre muito informada, obviamente, e tanto no Brasil como em qualquer país, acho que sim, acho que não é o facto só de haver dinheiro, é canalizar o dinheiro para quem merece e para os projetos certos, portanto é isso que eu também queria acrescentar, claro. Perfeito, Gabriel, é excelente, assim, conectou com o que a Sheila havia falado, né, e de forma... com um exemplo, assim, com um fato bem recente, perfeito, tá ótimo. Obrigado. Vamos lá para o nosso próximo tópico. As seleções principais, né? Na verdade, assim, não tem muito o que dizer. As duas seleções foram muito bem, né? Portugal, praticamente, a não ser que aconteça um cataclisma cósmico, mas eu acredito que Portugal já está classificado para a Copa do Mundo, entendeu? Eu estava olhando aqui, o segundo colocado é a Finlândia, depois Eslováquia e Letônia. Então, assim, Portugal está em primeiro ali, está muito bem. O time é muito forte, a equipe é muito forte, eu não acredito que vai desandar. Tá praticamente resolvido Copa do Mundo para Portugal. Brasil já está na Copa do Mundo, né? É o país sede, então automaticamente já está na Copa do Mundo. Tivemos aí esses 3 jogos, né? Do Sul, 5-1, Zâmbia 6-1
Canadá 1-0, né? Com exceção da Zâmbia, né? É aquela história. A gente está falando de esporte, mas o esporte está ligado à parte financeira, né? A Zâmbia não tem poder financeiro para investir no futebol, como, por exemplo, o Canadá faz, como até mesmo o Brasil vem fazendo, como uma Alemanha faz, né? A realidade é essa, a gente sabe da realidade dos países africanos, da maioria deles. E o Brasil não perdeu nenhum jogo. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a vitória esconde coisas, entendeu? Então, assim, Sheila, que você tem para refletir sobre esses 3 jogos aí, que o Brasil foi muito bem, enfim. Qual a sua opinião em relação a isso, por gentileza? Eu acho que, tecnicamente, o Brasil está vindo numa crescente muito boa. Muito boa, as meninas estão muito bem treinadas, estão bem entrosadas. Até a Copa do Mundo, eu acho que a gente já está com um time bem alinhado, sabe? Só que eu também, assim, os 2 primeiros amistosos, eu não vi com bons olhos, não. Porque, como você falou, são equipes que têm pouco investimento, né? Então, assim, não dá para você testar como foi o jogo contra o Canadá, que é um jogo mais pegado. Então, assim, as 2 equipes estão ali no mesmo patamar. É diferente. Eu acho que para o Brasil seria mais interessante esse tipo de jogos. E é a mesma coisa em relação à seleção portuguesa, cara. Eu vejo com muitos bons olhos que vem numa crescente muito boa, eles estão investindo, estão montando uma equipe forte. A competição aí de Portugal também está bem forte também, né? O pessoal está procurando muito jogar aí na Liga de Portugal. Então, isso aí só vem acrescentar, né, para o futebol. E a seleção brasileira precisa desses tipos de jogos, né? Acho que na Copa do Mundo eles não vão pegar jogo fácil. Vai ser praticamente todos os jogos no patamar do jogo contra o Canadá, jogo pegado, jogo truncado, estudado. Então, acho que até a Copa do Mundo precisamos fazer mais amistosos nesse nível, né? Não deixar baixar tanto o nível de competição, porque isso aí acho que atrapalha. Sim, sim. Gabriel, Portugal praticamente já está com o passaporte na mão para ir para o aeroporto, né, para viajar para a Copa, e o Brasil com esses amistosos. Qual a sua opinião, por gentileza? Bem, eu para completar a opinião da nossa amiga Sheila, realmente eu vejo o Brasil sempre como um dos grandes favoritos à competição. Ainda se vê muitas diferenças entre o Brasil e Portugal no futebol feminino. Na última vez que jogámos não correu muito bem para as nossas jogadoras, porque o Brasil realmente está a esse patamar acima. E fico muito feliz, obviamente, se Portugal não puder ganhar, ganhe sempre um país irmão, como é o Brasil, mas realmente concordo, do ponto de vista de, como treinadores, nós percebemos exatamente isto, que é esta ideia, por exemplo, o Brasil joga, faz um amigável com o México, 0-0, depois ganha 5-1 à Coreia do Sul, 6-1 à Zâmbia e 1-0, lá está, como a nossa amiga Sheila estava a dizer, mais renhido com o Canadá. O que é que eu vejo? Vejo realmente que estes jogos de goleadas podem por vezes servir para algumas jogadoras mais jovens terem mais minutos, ganharem maior entrosamento com a equipa, mas sim, ao mesmo tempo tem essa parte menos boa que é, às vezes cria uma falsa sensação de poderio, de força, ou seja, marcámos muitos golos, somos muito boas, mas temos que ver é o nível de competição, não é? Se eu for profissional e for para a rua jogar com uma pessoa que não sabe jogar muito bem futebol, se calhar vou ganhar 20 ou 30-0, não é? Mas isso não quer dizer que eu sou muito bom. O nível com que eu joguei é que não era o mesmo que eu, e se calhar vou jogar contra alguém da mesma valia e se calhar perco, porque não estou habituado. Então é só com este desenvolvimento constante com jogos, com seleções de uma equivalência similar, é que as equipas se testam realmente. Agora, como estava a dizer também, se for para dar rotação em rotatividade às jogadoras que têm menos minutos e que estão a crescer, estes jogos também acabam por ajudar, mas até ao final, como a nossa amiga Sheila disse também, se o Brasil puder disputar jogos contra seleções mais fortes, Estados Unidos, Inglaterra e por aí fora, a Espanha, acho que sim, acho que seria uma grande preparação. Relativamente a Portugal, sim, fico muito feliz, 4 jogos, 10 golos, 1 gol sofrido,
estamos a caminhar, é uma coisa muito interessante, porque um país que, como eu já referi também nos episódios, 20 anos, se calhar nem tanto, o investimento no futebol feminino era muito escasso. Eu ainda me lembro aqui em Portugal, a equipa que era campeã nacional era o que chamamos de Fofó, que é o Futebol Benfica, que é um clube de dimensão, não de história, mas de dimensão local, em Benfica, na mesma zona ali do Sport Lisboa e Benfica, mas um clube local, e eram as campeãs nacionais. Ou seja, não havia praticamente investimento. E agora vemos jogadores como a Kika Nazaré, o Barcelona e outras jogadoras a disputar, e eu fico muito feliz porque realmente quando quisermos olhar para o futebol feminino, olhamos, investimos e está a aparecer os resultados. E ainda temos um longo caminho para percorrer, porque como eu disse, ainda estamos muito longe, ao contrário da seleção masculina, estamos muito longe no feminino ainda de seleções como o Brasil, mas estou a ver o caminho, estamos a caminhar lá em direção, e acho que sim, como o nosso amigo Igor disse, a não ser que aconteça algum grande problema, lá estaremos no Mundial, e será certamente um torneio muito importante para as nossas jogadoras, para mais uma vez terem uma grande experiência, estabelecerem objetivos, tentarem melhorar, tentarem fazer melhor do que nas competições anteriores, e vai ser certamente, como também já falámos, um grande Mundial no Brasil histórico, e que pronto, que ganhe o melhor, e se não for Portugal, que seja o Brasil. Perfeito, está ótimo. Eu estava assistindo, não assisti os jogos, não deu, estava trabalhando, mas eu depois fui assistir os melhores momentos, né? Os melhores momentos. E procurei assistir aqueles pedaços que aparecem assim, realmente, não apenas 1 ou 2 minutos, pelo menos uns 15, 20 minutos de melhores momentos. E o que me veio na cabeça é o seguinte, como é que eu vou dizer isso? A equipe, quando ela ganha, né, tá tudo certo. No Exército tem uma frase que diz: na sombra de barriga cheia, todo mundo é igual. Entendeu? E adicionado a isso, né, se você for observar o que está tendo aí aparecendo nos últimos anos em relação à parte emocional e mental, né, tem um termo que eles chamam aqui nos Estados Unidos de grit, é G-R-I-T, se eu não me engano, grit, que está ligado ao lado emocional, que está ligado à sua resiliência mental, que é justamente como que o ser humano, como que você continua operando, seja lá o que você estiver fazendo, quando as coisas dão errado. Então, assim, aquele jogo de 2014, o Brasil tomou de 7. Mas se você for rever o jogo, a partir do momento em que o Brasil toma o segundo ou terceiro gol ali, você percebe que parece que os caras foram perdendo o cérebro. Entendeu? E hoje, né, estudando um pouquinho essa parte, que é uma parte que eu gosto muito, do pescoço para cima, você entende que você tem que se preparar para isso, né? Aqui nos Estados Unidos, eles têm eles separam training e drill, né? E o drill é o que mais se aproxima da realidade. No drill, você tem que não apenas saber o que fazer, mas como, quando e onde. No drill, você tem a exigência mental, você tem o estresse mental, você tem o foco naquilo que você está fazendo. Então, se você aqui pesquisar as Forças Armadas, aqui as Forças Especiais, até em Portugal, no Brasil, tem as Forças Especiais, né? Eles têm muito treinamento envolvendo a resiliência mental. E aí, Igor, o que isso tem a ver com futebol feminino? O que tem a ver é o seguinte: meu medo Brasil chega numa quarta de final, ou numa semifinal, ou numa final. O time é muito bom, eu acho que o time é muito bom, tá? Não perfeito, mas um time muito bom. O treinador está fazendo um bom trabalho, sem problema. A questão se acontecer alguma coisa de repente tomar 1-0 ou 2-0
vai haver resiliência mental para não perder o foco, para não chutar o balde, para não desistir do jogo e conseguir virar o jogo e tentar virar o jogo, pelo menos. Esse é o ponto que, como a Sheila falou, se você joga com adversários muito fracos, você nunca vai ter essa experiência. Entendeu? Então, assim, espero que, né, a seleção brasileira tenha psicólogo, tenho certeza disso, assim como a seleção portuguesa tem psicólogo. Espero que eles estejam atentando para isso, porque quando você é o anfitrião, você já entra em campo com a pressão em cima de você, entendeu? Porque, diferente de outros países, no Brasil o futebol é quase uma religião. No Brasil o futebol ele é um pouco mais acima do que somente um esporte, entendeu? Então, assim, naturalmente a mulher é mais emocional do que o homem, naturalmente a mulher é mais uma região do cérebro chamada límbica, sistema límbico, do que o homem. Naturalmente a mulher tem um pouco mais de dificuldade do que o homem de usar a parte racional do cérebro que está aqui na testa, que é o córtex pré-frontal. Então, assim, esse seria o meu foco, se fosse eu ali o responsável. Assim como eles fazem nas forças especiais, né? Preparar essas meninas para lidar com o desconforto, preparar essas meninas para lidar com a frustração, tá? Dentro de casa, a família toda na televisão e no estádio, tá todo mundo lá, Brasil, 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 toma 2-0 ou 1-0 no primeiro tempo, não pode aloprar, não pode chutar o balde, não é para chorar, não é para desesperar, é para continuar fazendo o que foi treinado. Isso é muito difícil, entendeu? Isso é coisa que até os forças especiais treinam. Então, essa é o que eu penso em relação a isso. E tenho medo, assim, penso, né? Tomara que não aconteça como em 14, que foi do pescoço para cima, não estavam preparados, entendeu? Não estavam preparados para lidar com aquilo. Enfim, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação a isso, né? E a gente pode passar para o próximo. Eu acho que esse assunto é um assunto bem importante, muito relevante, porque eu conheço muitas atletas, eu trabalho com muitas atletas que têm essa dificuldade, sabe? Não são ainda atletas de seleção, mas eu acho que esse nível começa a subir nos clubes, né? E é justamente ali que eles deveriam estar trabalhando já isso nas meninas, porque essa mentalidade precisa ser mais forte, precisa ser melhor, elas precisam ter mais frieza nessas horas. E muitas das vezes você vê muito na Série A2, na Série A3, faltar bastante isso em atletas. Então, acho que falta bastante ter essa questão do psicólogo, né, no clube, para poder estar instruindo e ajudando a mentalidade dessas atletas. Eu acho que é fundamental. Sim. Gabriel, quer falar alguma coisa? Não, por acaso, acho que já foi tudo dito essencialmente. A parte psicológica, obviamente, é fundamental e acredito que sim, acredito que, tanto como no masculino, acho que nas grandes competições, sobretudo os mundiais, conta muito essa capacidade psicológica, portanto, eu acredito que com uma qualidade lá está, se houver humildade e se for retirada, ou pelo menos tentarem retirar essa pressão de estamos a jogar em casa, temos que ir lá e golear e tudo, e simplesmente vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho, nós temos qualidade e as coisas vão acontecer naturalmente, eu acho que as jogadoras vão se sentir mais soltas, mas muito melhor do que eu, pode falar a nossa amiga Sheila, que foi jogadora profissional, e portanto eu acredito que sim, eu acredito que o psicológico é fundamental, não só no futebol como no desporto e em tudo na vida, e sim, se houver essa concentração e pessoas responsáveis por isso, eu acredito que correrá bem. Se não derem tanto foco a essa área, há mais chances de se voltar a repetir o que aconteceu com a seleção masculina em 2014 e, portanto, pode não ser algo agradável depois de ver, mas ainda há muito trabalho para lá, até 27, acredito que haja excelentes profissionais no Brasil a tratar desse assunto e vai correr bem. Tá ótimo, só me lembrei de um detalhe aqui, eu tenho experiência com o asiático,
com africano. Morei na Irlanda, né? Portugal. Sou brasileiro, né? E moro nos Estados Unidos já há algum tempo. O sul-americano ele é muito emocional, tá? Todo ser humano é emocional, obviamente, ninguém é pedra, mas o sul-americano é muito assim, né? O too much, é muito. O sul-americano é muito emocional, tá? E quando vai para feminino, piora. Tá? A mulher tende a ser mais emocional. Aquela que consegue ser mais fria leva até vantagem, porque ela vai conseguir usar mais a razoabilidade dela. E eu trabalhei com futebol feminino quase 3 anos. Somando tudo, dá quase uns 3 anos de futebol feminino. Eu tive muito problema, aconteceu muito isso comigo, em jogos importantes, tá? Jogos que tinham algum tipo de pressão, nada comparado a uma Copa do Mundo. É coisa estadual, dentro do estado. E as meninas, no dia do jogo, tava se sentindo mal, tava doente, tinha cãibra com 10 minutos de jogo. Enfim, meninas que no treino eram um cavalo correndo, chegava no dia do jogo, tinha um monte de problema. Saía no meio do primeiro tempo que estava com cãibra. Enfim, você percebe que é necessário ter uma certa resiliência emocional que às vezes as meninas não têm, né? E, enfim, como o Gabriel falou, tem tempo, né? 2027, mas é importante esse detalhe, porque às vezes, se a cabeça vai bem, o corpo quebra, a cabeça consegue fazer alguma coisa. Mas se a cabeça quebra, tu pode estar com o preparo físico do Cristiano Ronaldo, você não vai. Se a cabeça quebrar, você não vai, entendeu? Não, o corpo não sustenta. Pode falar, Sheila. Isso aí não é só uma questão pré-jogo, não, é pós-jogo também, né? Muitas das vezes, antes do jogo, é o que você acabou de falar, e as meninas, por questões, né, mais difíceis, mais de pressão, essas coisas todas, já perdi o psicológico. E pós-jogo também, perde um jogo, pô, acabou aquilo, acabou com a vida, tipo assim, parece que perde totalmente a estabilidade, não pode ser dessa forma, né? A gente tem que manter a cabeça no lugar, tentar manter o nível, para poder até mesmo você conseguir rever o que foi feito de errado, para poder estar melhorando para o próximo jogo. E hoje o que eu vejo muito aqui é que algumas atletas não levam tão a sério isso. Perde um jogo, acabou o jogo, sai rindo, sabe? Pô, na minha época, cara, isso não existia nunca. A gente não gostava de perder, ninguém gosta, eu acredito que ninguém gosta. Só que a postura da atleta, o psicológico da atleta, hoje em dia, muitas das vezes não está preparado, cara. Perde um jogo, sai rindo, sai feliz, vai para uma balada, vai curtir. É como se não tivesse nem aí. Aí, às vezes, a gente começa a querer cobrar da gestão quando as atletas mesmas também não fazem o papel que tem que ser feito, né? Sim, verdade. Está ótimo. Beleza? Obrigado, Sheila. Vamos para o nosso próximo tópico, então. Vamos falar do Oscar, né? Oscar Schmidt, que normalmente a gente chamava ele de Oscar, o Oscar do basquete. Infelizmente, né? Partiu, né? Mas eu coloquei aqui a minha opinião, um grande patriota, um cara que teve coragem de fazer algo que para poucos, né? Eu vou tentar colocar aqui o vídeo dele, não vou nem falar, vou tentar colocar aqui o vídeo dele. Achei no Instagram ele mesmo falando, né? Muito legal. Vou tentar trazer aqui. Many people here is asking, why this guy never play in NBA? I will explain to you. In 1984, the New Jersey Nets drafted me. 6 rounds. I was the choice 144. I say, okay. This was after the Olympic Games in Los Angeles. I go there and I'll show them what they will lose
I go there and I practice 1 week, and I play 5 games. 2 of them against Charles Barkley. He guarded me. Never found me in the court. I came there and say, hey, coach, thanks to draft me. But I can tell you, here is 1 point a minute. And he said, who is this guy? It was 1 point a minute. 25 minutes, 25 points a game, and that 5 games. And they come to offer me a no-cut contract to play New Jersey Nets. And I say, thank you very much. But if I play 1 game here, I'll never play with my national team. Never more. That was the rules, if you don't know. Ok. Estão me ouvindo? Tá pegou de volta aí? Pegou? Beleza. Então, o que acontece? O Oscar, né? Vou tentar colocar vocês de novo aqui. Beleza. O Oscar, ele fala ali sobre a NBA, que ele foi convidado para jogar na NBA, né? Só que não sei porquê, eu não consegui entender isso, qual é a lógica disso. Se você joga na NBA, você não pode jogar pela seleção do seu país, quer dizer, é o que? É um crime jogar na NBA? Eu não consigo entender isso até hoje, não tive a oportunidade de perguntar a ninguém também, da época, assim, mas é uma coisa, assim, difícil de entender, né? Por que eu vou jogar a NBA e não posso jogar na seleção do meu país? O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas, enfim, e ele peitou e falou, então, tudo bem, eu não vou jogar NBA. E ele não jogou NBA para poder representar o país, né, da forma que ele representou. Ele e outros brasileiros, né, ganharam dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, jogando basquete, assim, uma coisa, né, que na época, impensável isso, né, assim, os caras realmente, acabamos de falar aqui de resiliência mental, né, eu acredito que nesse jogo, eu não vi o jogo, né, mas acredito que nesse jogo, mentalmente, o Brasil estava no seu ápice e os Estados Unidos estavam muito mal, porque o normal não seria isso, né? O normal seria o Brasil perder. Mas eles venceram, se prepararam do pescoço para cima, do pescoço para baixo e venceram. Então, assim, que você, Sheila, por gentileza, qual a sua opinião em relação a uma situação como essa, né? Hoje, no futebol feminino, a gente fala tanto dos direitos, né, da liberdade, né, das oportunidades. As palavras são basicamente essas, né? Direito, o direito de, né, o direito de, liberdade de, oportunidade de. E você saber que há tão pouco tempo atrás, 1984 ali, o cara só por jogar numa liga de um outro país não poderia jogar na seleção do país dele, quer dizer, uma coisa, né? Como é que você vê isso, Sheila, por gentileza? Essa coisas absurdas, né, que acontecem no esporte, né? Coisas que a gente, às vezes, falando, a gente não acredita. A gente procura se informar, procura ler sobre, mas mesmo assim a gente continua não acreditando. Porque eu acho que se ele está jogando na NBA é porque o nível dele está lá em cima. Então, para a seleção seria maravilhoso isso. Imagina, vários atletas da seleção de basquete jogando numa NBA. Os caras estão no maior nível do basquetebol. Então, não consigo, cara. Eu não consigo entender. Hoje em dia, você vê a maioria das meninas relacionadas ao futebol, até mesmo basquete, saindo do Brasil para jogar fora. Imagine se isso existisse ainda. Né? O que seria das nossas seleções, né? O que seria do basquetebol em si? Hoje em dia nem está tão falado assim, né? Já foi mais
deu uma sumida, uma baixada boa, mas porque tem muitas meninas que jogam em outro país. E os Estados Unidos é o país mais procurado nesse sentido. Então, a gente não consegue entender, não, cara. São coisas que só no esporte mesmo. Ô, Gabriel, se o Cristiano Ronaldo for jogar lá no Real Madrid, na Liga da Espanha, ele não pode jogar pela seleção de Portugal. Como é que você consegue ouvir um negócio desse? Só para fazer um paralelo assim para você entender. Bem, não dava, não é? E eu muitas vezes ouvi o Cristiano Ronaldo a dizer que o ponto mais alto da carreira dele é jogar pela seleção, não dava. E nem nós tínhamos jogadores que pudessem competir com os melhores do mundo se eles também não jogassem fora de Portugal. Não faz sentido, porque é exatamente por eles jogarem nos maiores clubes do mundo que a nossa seleção hoje é uma potencial vencedora do Mundial deste ano. Se isso não acontecesse, nós ficávamos só ali na Liga Portuguesa, éramos competitivos, mas não saíamos dali. Portanto, não consigo perceber, alguém tem que um dia me explicar porque é que um jogador com esta qualidade nunca pôde jogar na NBA, mas uma coisa lhe dou, que é por isso é o que está aqui no título aqui em cima, um verdadeiro patriota brasileiro, uma pessoa que disse não ao dinheiro, mas sim ao país. Isto é muito raro encontrar nos dias que correm. Era um homem certamente de valores, era um homem que amava o seu país. É uma grande perda quando se perde pessoas que dão tanto aos seus países e fica um exemplo. Espero que não seja um exemplo para que outros jovens sigam este caminho no sentido em que sejam obrigados a recusar a jogar na NBA, por exemplo, para jogar no Brasil, porque isso ia querer dizer que este problema destas regras que não fazem muito sentido continuavam. Mas espero que sigam o exemplo dele de perceberem que sim, é muito bom, e há pouco que a nossa amiga Sheila estava a dizer também, sim, eu não consigo perceber, hoje em dia há muitos jovens que não têm um espírito competitivo de, cheguei ali, perdi, já estão ali a rir-se e já vão se divertir. Não, há pessoas que realmente levavam isto a sério. Atenção, não estou a dizer que perder um jogo vai dar um tiro a alguém, não é? Calma, não é? É só um jogo. Mas também não consigo perceber este relaxo que muita gente tem, e atletas como este realmente levavam muito a sério e queriam dar o máximo pelo país, e tal como no basquetebol, no futebol e outras modalidades, jogar pela seleção é o ponto mais alto. É quando nós percebemos, eu sou um dos melhores do meu país, eu não fui contratado, eu fui chamado, eu fui convocado para ir à seleção. Isto é uma honra que muito poucos jogadores têm na vida, não é? E sobretudo os países maiores, como o Brasil. Quantos jogadores podem dizer alguma vez que jogaram pela seleção do Brasil, seja em que modalidade for? Para um país com mais de 200 e tal milhões de pessoas, uma pessoa ir à seleção é uma grande honra. Foi escolhida porque tem qualidade, seja no masculino ou feminino. Portanto, nós devemos devolver essa honra jogando tudo pela camisola. Tudo. E o Oscar levou isto a um outro patamar de ter recusado, se calhar, mudar a vida dele e da família para algumas gerações, para se focar no Brasil. Portanto, eu espero que estas regras, já não sou o maior conhecedor de basquetebol, gosto de ver, mas não sei como é que se estas regras estão em vigor ou não, espero que já não estejam, mas que de facto possam olhar para este exemplo e perceber que o Brasil também consegue ter seleções muito competitivas no basquetebol e noutras modalidades, e se os jogadores forem para a NBA e para outros lados é onde se podem desenvolver, como a nossa amiga Sheila estava a dizer. Nós em Portugal tivemos uma jogadora durante muitos anos, a Tisha, que foi a Tina, peço desculpa, que foi durante muitos anos a única jogadora que tivemos na WNBA, e agora temos o Nemias, que foi, e é exatamente por eles irem que isso abre perspectivas para virem mais jogadores para a modalidade, porque pensam, se calhar eu também consigo e também vão. Ora, se isto fosse ao contrário, portanto, esse exemplo do Ronaldo, vamos supor que o Ronaldo queria e não o deixavam, quantos jogadores pensavam? Eu jogo pelo Sporting, Benfica ou o Porto, mas nunca vou jogar a Liga dos Campeões ou nunca vou ganhar um grande contrato porque não posso, senão não vou à seleção. Não dava. Portanto, deixem o mundo é como se costuma dizer, a aldeia global, estamos todos interligados, deixem as pessoas jogar noutros países se quiserem, deixem representar o seu país também e não criem entraves, porque isso dificulta não só o sonho de muitos jogadores e jogadoras de alcançarem uma vida melhor,
mas também prejudica a nós, como espectadores, de vermos os melhores jogadores a jogar nas melhores ligas, porque se houver estas restrições, eles não podem. Portanto, acho que muito tem que mudar, se ainda não mudou, e não ponham mais estas regras, porque foi uma grande perda para a NBA e para o basquetebol brasileiro não ver este grande jogador a jogar lá durante a época. Sim, tem algumas coisas muito assim estúpidas, né, que você já viu, assim, teve no passado, né? Então eu acrescento essa do Oscar. Uma é que eu me lembro assim agora pensando rápido. Eu não sei em Portugal se aconteceu alguma coisa assim, mas aqui no Brasil, se eu não me engano, foi nos anos 40 ou algo próximo a isso, que as mulheres foram proibidas de jogar futebol, então não poderia ter equipe, clube, enfim. Isso é uma estupidez enorme. E com inveja disso dos anos 40, alguém fez essa do Oscar ali pelos anos 80 para tentar disputar quem foi o mais estúpido para poder ter um tipo de regra dessa, entendeu? Então eles, na inveja, criaram isso também, enfim. São aquelas coisas que você simplesmente, se uma criança hoje me perguntar, mas como assim? Eu vou falar, não sei. Entendeu? Não sei, não tem como, não dá para explicar um negócio desse. Mas, enfim. Tá ótimo. Podemos passar ao próximo tópico? Tá ok, vamos passar ao próximo tópico. Só, né? Fica o nosso aqui agradecimento ao Oscar por tudo que fez pela seleção brasileira, né? Patriotismo. Vamos falar a primeira mulher treinando, né, uma equipe masculina, e aí ela teve o primeiro jogo e a primeira derrota, né? Eu vou tentar colocar aqui um videozinho rápido de uma menina falando também sobre ela, né? Até para a gente entender o melhor sobre o clube. O clube tem uma história bacana, né? De superação, enfim, de problemas. Até na época da Segunda Guerra Mundial. Muito, muito interessante o que a menina fala. Vou tentar compartilhar aqui, por gentileza. Que não para de fazer história. Nesse fim de semana, o Union Berlin entra em campo com uma nova liderança. Marie-Louise Eta. Aos 34 anos, Marie vai se tornar a primeira mulher na história a dirigir um time nas 5 principais ligas europeias. Ex-jogadora, ela era assistente desde 2023 e agora assume o time até o final da Bundesliga. Mas ser pioneiro não é novidade por ali. Durante a Guerra Fria, o clube era conhecido como Time do Povo, em oposição ao Dynamo Berlim, que era ligado à polícia secreta da Alemanha Oriental. Torcer pro Union não era só futebol, era um ato de resistência. Quando o time tinha uma falta para bater, a torcida cantava: "O muro tem que cair", falando da barreira, mas também do muro de Berlim. Em 2004, o clube quase se quebrou. A solução? A torcida deu sangue, literalmente. Torcedores de todas as idades doaram sangue para receber um valor simbólico em dinheiro e repassar tudo para o clube na campanha Sangue pelo Union. Em 2008, outro drama. O estádio precisava ser reformado para atender às regras da federação e evitar o rebaixamento. E, de novo, quem entrou em campo foi a torcida. Mais de 2.500 voluntários trabalharam para reconstruir a arquibancada com as próprias mãos. Resultado, o Alten Forster virou um dos raros estádios com conexão entre torcedores e clubes numa liga tomada por arenas estatais ou corporativas. E ainda tem o famoso Natal das Velas. Em 2003, com o Union afundado na segunda divisão, 89 torcedores invadiram o estádio na véspera de Natal para cantar músicas natalinas. Algo singelo que virou tradição. O evento rola todo ano, com ingressos esgotados, e é um retrato de como o torcedor do Union se vê, como uma família. E é essa família que a Marie-Louise vai liderar. O Union Berlin é a prova de que o futebol não é só negócio, é sobre conexões. E, no fim, pertence às pessoas. Bacana, né? Muito legal a história do clube. Eu não sabia, eu procurei, né? A gente vai pesquisando aqui, pesquisando ali, porque não é um clube... Se você quer pesquisar do Bayern de Munique, é uma coisa. Mas você vai pesquisar de um clube que não é tão conhecido, já é mais difícil. Então, bem bacana. Tem um histórico desde a Segunda Guerra Mundial, com o Muro de Berlim, enfim. Né? E, por coincidência, né, é o clube que toma uma atitude dessa. Né? Coloca
uma mulher para treinar, comandar, né, os homens na principal liga, no jogo para valer mesmo. Ó, são tantos jogos, tem que ganhar, pressão, e colocou ela lá, né? Meio que para apagar incêndio, mas colocou ela lá. E infelizmente, né, ela perdeu. O primeiro jogo dela, ela perdeu. Se eu não me engano, acho que eu comentei com a Sheila, até agora foram 2 vitórias, se eu não me engano. Tá, o clube só tem 2 vitórias até agora na competição. Enfim. E precisa agora vencer os próximos jogos para não ser rebaixado. Imagino, eu falei anteriormente, resiliência, né, resiliência mental. Imagina a cabeça da treinadora, essa pressão. Sheila, você, primeira mulher comandando um time de homem, entendeu? E você, além disso, você está numa situação que você tem que vencer, tem que ter um aproveitamento agora de 70%, 80%, o que é extremamente difícil, né? E infelizmente ela perdeu. Eu procurei saber assim que acabou o jogo, que eu sabia mais ou menos o horário do jogo, confuso horário, e ela perdeu o jogo. O futebol a gente sabe como é que é, né? No outro dia o Alex, não sei se o Gabriel vai lembrar dele, o Alex, que é o pessoal fala que é o carequinha, ele jogou na seleção brasileira, jogou na Turquia, foi um grande camisa 10 na Turquia, inclusive, além da seleção brasileira. Jogou muito, demais. Ele falou, a gente é contratado pelas ideias e demitido pelos resultados. Eu vi uma fala dele nesse sentido. Então, assim, né, vão julgar ela pelo resultado. Não tem jeito, entendeu? Vai ser o resultado. Ela pode estar fazendo o melhor treino, melhor preparação, enfim. E, Sheila, você, né, ex-atleta, jogou fora do Brasil, não foi banida de nada para jogar fora do Brasil, né, como o Oscar, jogou fora, hoje é treinadora, né? Como é que você imagina que está a cabeça dela numa situação como essa, que além da pressão da gente estar vivendo dias dessa transição, né, da mulher entrando no futebol com muito mais força, e essa pressão e a pressão que tem que vencer, tem que vencer, não interessa, tem que vencer. Qual a sua opinião, Sheila, por favor? Olha, eu li bastante sobre o assunto, né? Também procurei me informar sobre o jogo, vi alguns lances. O que se percebe é que ela tem uma postura como poucos homens têm, tá? Os caras estão comprando a ideia dela, só que é aquilo, né, cara? Jogaram ela no rabo de foguete, né? E ela encarou. Ela simplesmente encarou, ela não teve medo, está tentando assistir alguns lances dela, chamando a atenção dos caras, corrigindo algumas questões de posicionamento, e ela tem essa postura, sabe? Antes mesmo do jogo, depois que saiu a notícia que ela assumiria, ela tá encarando muita coisa, cara. Tem gente falando absurdos, são coisas que às vezes a gente vai ler aquilo ali e a gente fica até incrédulo, né? Porque nos dias de hoje a gente vê pessoas falando certas coisas e sem respeito nenhum, né? Porque ela é uma mulher inteligente, é uma mulher estudada, já está ali no clube como auxiliar há muito tempo, então não é para qualquer um. Ela não está ali, ela não chegou no posto de técnica por acaso, não, ela já vem buscando ali, ela conhece a história do clube, e assim, eu vejo que, cara, ela vai ter muito trabalho ali pela frente. Infelizmente, ela entrou num momento que ela tem que ganhar, como você falou, só importa isso, e para as pessoas vai ser só isso realmente que vai interessar, porque ela não conseguiu o resultado. E está arriscada até mesmo se conseguir também não continuar, né? Mas só a coragem dela ter aceitado, né, essa proposta, nas condições que o clube se encontra, eu acho que ela já é uma vencedora aí, cara. As pessoas podem falar o que quiser, mas ela já está num nível acima, só de ter aceitado essa proposta aí.
Verdade, Sheila. Gabriel, a treinadora, né, que assim como a Sheila foi atleta também, né, hoje é treinadora, recebeu essa missão aí de trocar o pneu carro andando, como dizia um amigo meu. Literalmente. Literalmente, trocar o pneu carro andando, faltam 3, 4 jogos, tem que ganhar 3, 4 jogos, enfim, coisa desse tipo. Qual a sua opinião, Gabriel, por gentileza? Bem, eu tenho aqui duas opiniões, ou melhor, uma opinião, mas que se divide um pouco em dois. Primeiro, perceber se, como nós às vezes costumamos dizer em Portugal, se não é um presente envenenado. Ou seja, se não é, bem, deixa-me lá ficar aqui a dizer que apostem nas mulheres, toma a batata quente, se não conseguires, estão a ver, afinal as mulheres não conseguem, e pumba, já mete de lado. Vamos ver, se realmente, como a nossa amiga Sheila disse muito bem, que eu também pesquisei, realmente é um prémio por alguém que está no clube há muito tempo e tem qualidade, que acreditamos perfeitamente que tenha, porque era muito fácil ter dado este trabalho a qualquer outro homem do clube, por cima num clube da Bundesliga, mas deram uma mulher, não precisa uma mulher jovem, como treinador, 34 anos, é porque certamente tem muita qualidade. Agora, não pode-se dar uma batata quente a uma pessoa e o clube desta divisão e de repente, não conseguiste, então pronto, vá, volta lá para onde estavas. Não, quer este clube se mantenha ou não, eu acho que deviam dar pelo menos algum tempo de trabalho para ela provar que pode pôr as suas ideias em prática e ver ou não se ela tem capacidade para assumir esta função, porque isto é muito pouco. Reparem, 11º lugar, 14 derrotas, 8 vitórias, 8 empates, mais derrotas do que portanto, vitórias e empates, mais golos sofridos, 52-34, falta 4 jogos, portanto 2 em casa, 2 fora, e está a 6 pontos acima da despromoção, ou seja, se ela mantiver, consegue ficar na Bundesliga. É um clube que deve ter um jogador que eu pessoalmente gosto muito, um jogador português, é o Diogo Leite, central esquerdino, veio do Futebol Porto, e este clube, para recordar que há 2 épocas, 3 se não me engano, chegou a estar 6 meses, metade da época, em primeiro lugar na Bundesliga. Isto é um clube histórico da capital e que chegou a ter grandes prestações. Agora, vamos ver como é que vai correr, mas estava aqui a ver uma coisa há pouco, ainda agora para ter a certeza do que ia dizer. Esta mulher está a fazer história, porque a nossa portuguesa Helena Costa, que agora é atualmente diretora desportiva do Estoril Praia, lá está, diretora desportiva, também do masculino, que é bom, mas ela fez história a ser a primeira treinadora do futebol masculino profissional. Qual é o problema? Houve problemas na altura com o diretor desportivo, um homem na altura, no Clermont, na 2ª divisão francesa, e ela não chegou a estrear-se em jogos oficiais, demitiu-se. Portanto, houve ali problemas, ela acusou o diretor desportivo de passar por cima dela, pronto, não se estreou. Foi uma oportunidade que podia-se ter tido, mas obviamente só ela sabe as razões por ter saído. Esta treinadora, além da primeira divisão, é a primeira treinadora de futebol masculino, ainda mais numa liga das 5 maiores na Europa. Ou seja, isto tem muita carga simbólica e se esta senhora conseguir ter sucesso, como há pouco falámos, as portas que ela vai abrir para que outras mulheres sigam o caminho vai ser fantástico. E talvez se ela tiver sucesso, daqui a 10 anos já estamos a ter mais 2 ou 3 treinadoras no mínimo neste patamar. E nós já falámos anteriormente também nesses episódios, se há homens, e há muitos homens no futebol feminino, por que não haver mulheres no futebol masculino? Por que não? Eu não me esqueço, eu por acaso fui da opinião que acho que devia se dar sobretudo ao futebol feminino treinadoras, para que elas possam desenvolver, e no futebol masculino, porque acho que dentro do balneário o homem talvez possa entender melhor o homem e a mulher, mas existindo homens a trabalhar no futebol feminino, deixem também as mulheres provar o seu valor no futebol masculino. Portanto, eu acho que quando se é profissional, e se é um grande profissional, não interessa se estamos a receber ordens de um homem e de uma mulher. Em grandes empresas há muitas mulheres em cargos de topo e as pessoas têm que seguir ordens todos os dias de muitas mulheres também. Portanto, o que se vê, e também já dei esse exemplo da Leila, na presidente do Palmeiras, no Brasil, excelente trabalho, tem vindo a realizar, entre outras. Aqui em Portugal temos agora uma presidente do Rio Ave, Primeira Liga. Não interessa se é homem ou mulher, se está a fazer um bom trabalho, sigam. Um profissional é uma mulher, mas eu percebo que ela tem boas ideias. O que é que interessa ela ser mulher? Vou seguir. Portanto, não é
por ser homem ou mulher, é por ser competente ou não. Portanto, deixem esta senhora trabalhar, que ela pode fazer história, já está a fazer história, mas pode ainda fazer mais, e que o clube, nem que seja só por esse fator, que o clube permaneça na Bundesliga e que lhe deem tempo para ela implementar as suas ideias, e vamos ver o que é que vai acontecer para a próxima época. Perfeito, Gabriel. É um assunto assim, né, que está muito forte no momento, né? Não sei como é que está a mídia assim no Brasil e em Portugal, mas tem muita coisa assim em sites, né, em inglês falando dela, né? Acredito que na Alemanha deve estar bem forte assim falando dela, né? Agora torcer para que as coisas deem certo para ela, porque senão quem já não quer vai ter o argumento perfeito, entendeu? Eu acredito que muita gente no clube está contra ela, tá? Deve estar torcendo até para o clube perder, com certeza. Então, assim, teve a primeira mulher a trabalhar na NASA, teve a primeira mulher a entrar para, sei lá, forças especiais, teve a primeira mulher a se tornar paraquedista no Brasil, enfim. Vai ter que ter a primeira mulher para comandar um clube, entendeu? E vai ter que ser assim. E a gente vai melhorando, né? Nem que seja devagar, mas pelo menos vai melhorando para acabar com esse negócio, né? Ah, mulher não pode, mulher não pode. Tem que ser mérito, entendeu? Tem a licença, tem a qualificação, tem a experiência, ela sabe fazer o serviço, ela tem condição, né, de fazer o serviço, seja lá qual for o serviço, ela tem. Então, beleza, entendeu? Essa tem que ser a máxima. Tá ótimo. Tá? A gente pode passar para o próximo tópico. Vamos falar do produto futebol feminino, né? Acaba que esbarra um pouquinho no que a gente falou no início sobre o CT, enfim. O que eu gostaria de falar em relação ao produto do futebol feminino? Eu acredito que, a minha opinião, né, posso estar errado, obviamente, mas a minha opinião é que o futebol feminino tinha que cortar o cordão umbilical do futebol masculino, entendeu? O futebol feminino, ele tinha que seguir o seu caminho como o futebol feminino. Então, por exemplo, baseado em que eu digo isso? Eu vejo a MLS, que é a Liga de Futebol de Soccer, né, masculino. E eu vejo a NWSL, que é a National Soccer, enfim, vou procurar aqui na minha anotação, a National Women's Soccer League, NWSL. Então, assim, você tem a MLS tem uma organização, um comando, uma direção. E você tem a Liga Feminina também nos Estados Unidos, que tem uma organização, um comando e uma direção. Você tem a NBA. A NBA tem uma organização, um comando e uma direção. E você tem a NBA feminina, que é a WNBA. Você tem uma organização, entendeu? Então, pesquisando sobre isso, né, sobre essa situação, eu achei até a liga de golfe, né, que é a PGA deles. A PGA tem a liga feminina, né, que é se eu não me engano, acho que é Ladies PGA, que é a LPGA. Então, tem a liga de golfe feminina. Elas são separadas, tem a sua organização, a sua direção. Quer dizer, por que o futebol feminino tem que ficar atrelado ao futebol masculino? Como, por exemplo, Brasil e Portugal, fica ali. É a federação que está organizando, é a federação que... Então, fica uma federação para os dois. E a liga não segue o seu caminho, entendeu? Então, assim... Nós temos exemplos positivos de ligas femininas separadas das ligas masculinas, tá? E você tem a Estados Unidos, você tem o golfe, né? A Liga Americana, você tem o golfe, e você tem a NBA, quer dizer,
talvez essa seja uma direção muito boa para que o futebol feminino, né, em Portugal e no Brasil, que estão crescendo, eles de fato consigam fazer o seu boom e tornar realmente forte para rivalizar com a Inglaterra, entendeu? Rivalizar com os Estados Unidos, que são os dois mais fortes. Então, assim, não adianta a gente só olhar para a Inglaterra e Estados Unidos e falar, caramba, olha a liga deles. A gente tem que tentar fazer alguma coisa. E o futebol feminino como um produto, eu acho que ele tem que ser de fato um produto. Se ele ficar atrelado ao masculino, na minha opinião, ele vai continuar sendo um subproduto. Tá entendendo? Como se fosse um secundário, como se fosse um segundo nível. Então, assim, eu vejo dessa forma. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que deveria continuar atrelado à federação e a federação separa masculino e feminino, ou se vocês acham que esse caminho, como tem na NBA, no soccer aqui nos Estados Unidos, a liga de golfe, do futebol feminino, seguir o seu caminho e ser o senhor de si, ou a senhora de si. Primeiras damas, vai, Sheila, por gentileza. Igor, essa aí é uma questão que assim, me deixa bem frustrada, sabe? Eu fico bem triste com relação a isso, porque eu trabalho com futebol feminino e, para tudo, a gente precisa do aval do masculino. Se tiver 10 milhões, o masculino vai ficar com 8 e 2 vai para o feminino. O feminino fica sempre com a menor fatia, né? O feminino fica sempre para segundo plano, e a gente, infelizmente, tem que aceitar. Alguns clubes aqui do Brasil já estão tentando dar essa separada, sabe? Eu acho que isso aí, eu acho que vai ser a virada de chave quando isso acontecer. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas na gestão do masculino que não gostam do futebol feminino, cara. Não gostam, não querem que aconteça. Então, assim, se o clube masculino não vai bem, o feminino acaba, cara. Isso não pode, isso não existe. Isso não pode existir. Se a gente quer elevar o patamar do futebol feminino, isso aí tem que acabar. Tem que começar por aí. É separar o feminino do masculino. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gestão tem que ser outra, entendeu? Tem que colocar pessoas que realmente enxerguem o futebol feminino como um produto, porque o futebol feminino já é um produto, gente. Isso aí já é realidade. Eles querem eles ou não, entendeu? Queiram eles ou não, eles vão ter que engolir. Só que, infelizmente, eles não separam essa questão e tem pessoas que estão trabalhando com o masculino e só querem saber do masculino. O feminino é segundo, terceiro plano. Então, o que sobrar vai para o feminino. E isso aí é um assunto que, para mim, cara, é bem difícil lidar com isso. Eu joguei na Inglaterra e Canadá, cara, eu vi a diferença, né, nesse sentido, que eles não fazem nenhuma diferença. O que o masculino tem, o feminino tem. Então, assim, é dessa forma que tem que ser, se a gente quer fazer elevar esse patamar. Mas, primeiramente, a gente tem que mudar em relação a essa gestão e separar, cara. Separar as coisas, porque senão não vai fluir muito, não. Tá ok, perfeito, Sheila. Gabriel, antes de eu comentar o que a Sheila está falando, que eu achei excepcional. Gabriel, claro, não dá para a gente comparar o Brasil e Portugal, porque a população é muito diferente, a quantidade de gente, né? E o tamanho do país, né? Quantos Portugais você acha que dá dentro do Brasil? Não sei. Acho que eu olhei isso uma vez, acho que dá uns 80 ou 90. Se você pegar Portugal, dá 99. Pois é uma diferença muito grande, né? Os clubes mais fortes de Portugal, né? Se eu não me engano, é o Porto, o Benfica, né? E o Sporting. Né, isso. E o Braga também está vindo aí com uma certa condição, né? Esses clubes dificilmente terão problemas, porque realmente eles são muito, muito, muito fortes, num nível bem acima, né? Mas
Então, assim, de repente, para o futebol feminino do Porto, vai ser difícil ele passar sufoco, porque dificilmente o Porto vai ser rebaixado, entendeu? Vai cair enfim. Mas como é que você vê essa situação do produto futebol feminino, Gabriel? Eu estava aqui, obviamente, a prestar atenção que a nossa amiga Sheila estava a dizer, mas para não falhar aqui na minha análise, eu estava aqui a perceber o que é que o nosso amigo Igor estava a dizer sobre a questão da federação nos Estados Unidos, e estava aqui a ver, e realmente vejo que a federação, não existe no mundo um país que tenha federação mesmo distinta, não é? O que existe, por exemplo, em Espanha, que eu acho muito bom, e estive a perceber que os Estados Unidos também têm, lá está o que o nosso amigo Igor estava a dizer, é que eles têm as ligas, são totalmente distintas, okay? E gerem-se de forma autónoma, e isso eu concordo em absoluto. Em Portugal, ao contrário dos Estados Unidos e a Espanha, o que eu percebi é que não existe uma liga específica gerida de forma autónoma, ou seja, existe a Liga Portugal, que chama-se mesmo Liga Portugal, que gera a primeira e a segunda Liga Portuguesa, e é autónoma, às vezes até tem picardias, agora com as novas eleições, os presidentes da Federação e da Liga estão ali em picardias, pronto, mas porquê? Porque a Liga tem o seu próprio orçamento, gera-se de forma autónoma, mas o futebol feminino tem a sua liga, que é a Liga BPI, é gerida diretamente pela Federação. E como a nossa amiga Sheila estava a dizer, acho muito mal porque não há uma gestão própria. E é isso, eu nesse aspecto concordo em absoluto. Eu só estava a dizer porquê, porque eu queria perceber se existia federações, porque eu percebo que do ponto de vista estrutural, como a modalidade é a mesma, possa fazer sentido existir só uma federação. Mas concordo em absoluto que masculino e feminino têm que estar separados, como o nosso amigo Igor estava a dizer, o cordão umbilical tem que desaparecer, ou seja, as mulheres têm que tomar as suas próprias decisões, têm que ter o seu próprio orçamento, e porque merecem, se o masculino tem, porque é que o feminino não pode ter? Portanto, Portugal devia ter uma liga, e deve caminhar para isso, ter uma liga gerida autonomamente para a primeira, segunda, terceira, como quiserem, ligas, portanto, só do feminino. Temos aqui o exemplo em Espanha ao lado, temos o exemplo dos Estados Unidos, ainda não percebi, por acaso, como é que funciona no Brasil, mas como eu sei que no Brasil a questão da igualdade de género e de sexo, esses assuntos estão muito mais à frente do que Portugal, acredito que se não houver, mas os meus amigos conseguem me dizer melhor, obviamente, mais rapidamente até do que Portugal lá chegará, e eu acho que isso é bom, porque Portugal assim fica também com muitos exemplos para seguir, e é isso que temos que chegar. Eu, tocando só para concluir no ponto que o nosso amigo estava a dizer, atualmente no futebol feminino vê-se agora o ressurgimento de grandes equipas. Porquê? Porque, por exemplo, o Braga também tem uma boa equipa de futebol feminino, tem o Sporting e o Benfica, que quando começaram a ter eram os melhores. O Porto, agora com o antigo treinador André Vilas-Boas, que agora é o presidente, portanto, iniciou o futebol feminino, foi uma grande vitória para Portugal, portanto, um dos três grandes ter futebol feminino que não tinha. Um clube que se chama Futebol Clube do Porto não tinha futebol feminino durante décadas, e agora tem, subiu divisões, já está praticamente a chegar à Primeira Liga, vai ser também muito bom, vai ser muito competitivo. E, além do Braga, o Guimarães, que é visto como, foram os três grandes, historicamente os clubes que têm mais adeptos é o Braga, o Guimarães, portanto o Vitória, o Setúbal, o Belenenses, por aí fora. E o Guimarães, sendo esse histórico, também esta época conseguiu chegar à Primeira Liga, ou seja, é bom que grandes clubes no futebol masculino, com toda essa massa associativa, possam estar no futebol feminino, porque isso é o que vai engrandecer a própria Liga. E eu acho que é por causa disso que a Liga tem melhorado. Há cada vez mais investimento estrangeiro em Portugal, o que acho que isso é muito importante, sobretudo para o futebol feminino, porque se no masculino, num país com a dimensão de Portugal, comparativamente ao Brasil e outros países, obviamente, é um país pequeno e, portanto, a captação de financiamento é mais difícil. Se no masculino às vezes já é difícil ser competitivo, se no feminino não houver investimento é para esquecer. E, por exemplo, há um clube, que é o Racing Power, até tem um nome estrangeiro, que é claramente um clube que na prática é uma SAD, não é? Portanto, como há no Brasil também, que é um clube que é uma empresa, não é? Que investe diretamente para ter uma equipa no futebol feminino e é competitiva
também dessa forma. Eu acho que se virem que o futebol feminino pode caminhar por aí, então invistam, façam esses clubes de raiz, portanto essas SADs, e invistam mais no futebol feminino. E para mesmo para concluir, em Portugal agora até temos uma situação caricata, o Torriense de Torres Vedras ganhou a Supertaça, a Taça da Liga, já no ano passado ganhou a Taça de Portugal ao Benfica, mas este ano está em terceiro no campeonato, o que quer dizer que há agora um clube que está a começar a ganhar títulos, e isso é ótimo para o futebol feminino, porque era o Benfica a ganhar só campeonatos, depois do Sporting ter ganhado durante anos, e agora há outro clube a aparecer, há o Braga, há este Guimarães, há o Porto agora a aparecer, e portanto está a ficar muito competitivo. Quem sabe se um dia o futebol feminino em Portugal até é mais competitivo que o masculino. Eu acho que isso seria fantástico para o crescimento. No Brasil, já falámos do Corinthians, eu espero que clubes como o Flamengo, que são gigantes, e outros grandes clubes, Palmeiras e São Paulo e por aí fora, que consigam realmente também investir, porque com um campeonato de futebol feminino extremamente competitivo, dá-nos a todos um enorme prazer de ver, porque independentemente de ser masculino ou feminino, o que nós queremos essencialmente é ver futebol, e como as mulheres cada vez, como já falámos, jogam melhor futebol, se for competitivo, até nos dá mais prazer do que ver o masculino. Portanto, eu espero que isso aconteça tanto em Portugal como no Brasil, e sim, acho que é o produto do futebol feminino que tem que ser cada vez mais vendido desta forma e com estes apoios. Falou do Guimarães, Gabriel. Olha, o Guimarães é uma sugestão minha. Quem tiver a oportunidade de ir a Portugal tem que ir lá em Guimarães. O clube, o Vitória, ele tem alguma coisa ali de especial, né? Eu estudei lá no Porto um colega treinador, agora ele é gestor, lá do Guimarães. Ele me levou lá, me contou a história, me mostrou. Eles têm os Afonsinhos. Assim, é uma história muito bonita, é uma coisa assim muito bacana o Guimarães. É uma coisa assim única. Eles têm uma coisa muito de... Parece que a torcida, né, do Guimarães, eles têm uma coisa muito dali da cidade, enfim, pela história, uma coisa sensacional, muito assim, muito bacana. Sugestão minha para quem puder. Sheila, você falou isso aí, eu vou trazer só um exemplo aqui rápido para a gente entender o problema disso. O Mirassol, ele agora fez o futebol feminino, né? Só que o Mirassol, como por exemplo o Porto em Portugal, o Mirassol não tem essa proporção, né? O Porto em Portugal é muito, muito, muito forte. Mas o Mirassol não tem essa proporção, mas é um clube que está numa crescente, não é crescimento balão japonês, está há muitos anos crescendo. O Mirassol fez futebol feminino, tem o CEO, que é uma mulher, enfim, fez todo o departamento de futebol feminino, beleza. Vamos dizer, não sei, mas vamos dizer que eles fizeram até um CT para futebol feminino, ótimo. Investiram 10 milhões de reais, exemplo, perfeito. Aí, ano que vem, eles são rebaixados, vai para a segunda divisão. O que vai acontecer? A receita do clube cai muito, porque foi rebaixado para a segunda divisão. Né? A gente falando de dinheiro. O clube é rebaixado para a segunda divisão, se entrava 20, vai entrar 8. Se entrava 50, vai entrar 25, sei lá. Mas vai cair muito. E aí eles vão fazer o que você falou. Futebol feminino ou vai acabar, ou quem ganhava 10 mil vai ter que ganhar 5. Quem ganhava 15 vai ter que ganhar 7. Um exemplo, né? Se tinha 30 funcionários, vai ter que ter 20. Por aí vai. Por quê? Porque o Mirassol, primeiro, o masculino, caiu para a segunda divisão. Agora, se você separa as ligas, se corta o cordão umbilical e o futebol feminino tem a sua liga feminina, como os Estados Unidos têm a WNBA ou a de futebol, o time masculino caiu para a segunda divisão. Horrível, péssima notícia. Entretanto, o feminino está muito bem na liga feminina. E se o feminino está muito bem na liga feminina, a liga feminina gera receita para o clube, entendeu? A liga feminina sustenta o futebol feminino. Aí a coisa muda de figura. É por isso que, exatamente como você falou,
do jeito que está, o feminino vai ser sempre o subproduto, vai ser sempre a segunda prateleira, dependendo do masculino. Isso só vai mudar porque dinheiro é que manda, é o dinheiro que decide. Quando tiver a liga feminina verdadeiramente gerenciada pela liga feminina, ou seja, tudo voltado às equipes femininas, aí a coisa muda de figura, entendeu? Aí não importa se o masculino foi campeão ou se foi o último, é outra história. Cada esporte, né, cada modalidade vai ter a sua fonte de receita. Enquanto continuar assim, infelizmente é o que você falou, Sheila, fica o feminino olhando para o masculino. Caramba, os caras estão perdendo. Caramba, os caras vão ser rebaixados. Ih, ferrou. Entendeu? Infelizmente é assim. E é o dinheiro que comanda. Não vou te falar que eles fazem isso por picaretagem, não. É o dinheiro que comanda. Então, assim, como é que a gente resolve? Você tem um problema. Você tem que resolver o problema. Como é que você vai resolver o problema? Ué, a liga feminina vai ser gerida como a liga feminina. Esquece o masculino fica lá cuidando do masculino, e a liga feminina vai ser gerida pela liga feminina e vai ter o seu caminho e ter a sua receita separada do masculino. Entendeu? A receita do futebol feminino não pode estar influenciada pela receita do futebol masculino. Essa é a minha opinião. Para que o futebol feminino, como está aqui o título, o produto futebol feminino realmente seja um produto e não subproduto. Enfim, minha opinião é essa. Se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, por favor, pode falar. Eu só acho que, assim, para isso acontecer, tem que mudar pessoas, primeiramente. Tem que mudar pessoas, porque hoje o que nós temos são pessoas com a mentalidade em relação ao futebol feminino muito fechada. Eles não estão abertos a ouvir, a querer melhorar, entendeu? Então, é o que tem que começar a fazer, mudar pessoas, colocar pessoas que realmente querem ver o futebol feminino crescer. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar sempre batendo nessa tecla, sempre nessa luta. E isso, cara, é em relação a tudo. Às vezes, até para levar uma água para o campo, você depende de usar a garrafa que o futebol masculino usa. O futebol masculino está com aquela garrafa lá, não vai ter como levar. Então, o futebol feminino fica sem a água. Entendeu? É bem difícil. Tem que mudar pessoas, tem que separar as coisas sim, porque o produto do futebol feminino está crescendo. Agora, falta as pessoas evoluírem, né? Verdade, Sheila. Gabriel, antes de te dar a palavra, eu me lembrei aqui de um detalhe. O futebol feminino no Brasil já tem muita mulher trabalhando na CBF, tá? Tem muita mulher trabalhando lá. Então, assim, eu não sei qual é o caso, não posso afirmar nada. Mas o X da questão essas mulheres que estão trabalhando na CBF hoje, elas estão lá para lutar por mudança ou elas estão lá para, entendeu o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, a gente vai, vamos devagarzinho, aos pouquinhos, porque o que acontece? Mudança gera medo, tudo que é novo gera medo, e o cérebro ele quer sempre proteger a gente de coisas novas, porque é novo, então pode ter que gastar mais energia, o cérebro ele foi feito para te economizar energia, entendeu? Para te manter vivo. Então, assim, as mulheres que estão trabalhando na CBF hoje, que são muitas, elas têm que estar dispostas a bater de frente, a levantar o braço e falar: ei, eu discordo. Entendeu? Então, assim, não sei como funciona lá, mas tem muita mulher trabalhando na CBF, em vários escalões. Agora, eu não sei se elas estão dispostas a levantar o braço e se expor e dizer: eu discordo. Entendeu? Esse é o lance. Gabriel, por gentileza, quiser falar alguma coisa para fechar?
Sim, eu por acaso queria só acrescentar duas coisas. Primeiro, só para confirmar, para não ficar assim no limbo, fui ver, no Brasil, realmente o mais próximo que existe é no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, existe, portanto, uma liga estadual própria para futebol feminino, mas tal como em Portugal, não existe uma liga específica autónoma para o futebol feminino, portanto é diretamente gerida pelo CBF. O que estou aqui a ver é que há, no contexto de vários clubes, estão a tentar discutir a unificação no Brasil, lá está dessa tal liga, como eu disse, estão mais perto de Portugal, certamente, para que isso aconteça, e espero que caminhem nessa direção. Eu só queria tocar num ponto que a nossa amiga Sheila falou, que eu acho bastante interessante, tem a ver com as pessoas, porque eu ainda há pouco tempo falei sobre isso aqui em Portugal, aqui no contexto familiar, e isso vê-se bastante no futebol e em tudo na vida, que é, eu vejo que aqui em Portugal, muitos brasileiros, quando vêm, e agora estou a dar o exemplo dos brasileiros, portanto estou aqui com dois amigos brasileiros, obviamente, mas que, por ser agora a maior comunidade também estrangeira em Portugal, e vejo muita gente que vem para cá e vem com a mentalidade empreendedora, vem com a mentalidade aberta e vem com a mentalidade de trazer mudança, trazer coisas novas, e isso é muito bom. E vejo, lá está, porque o Brasil, como qualquer país com milhões de pessoas, tem tudo gente diferente, não é? No Brasil, as pessoas ainda também têm uma mentalidade, muitas delas conservadora, nomeadamente para o futebol feminino. Então o que aconteceu é que, tal como em Portugal, há décadas atrás, tivemos muitos treinadores brasileiros a aparecer, com o culminar, com o Scolari, o Luís Scolari na seleção portuguesa, que nos deixou muitas saudades pela forma como Portugal jogava, muito boa. Agora temos esta exportação de treinadores portugueses para o futebol masculino, portanto, brasileiro. E o que é que acontece? Não é porque uns são melhores do que outros, tem a ver com isto que estava agora a falar, que é, quando alguém vai para outro país, normalmente vai com essa mentalidade e vai querer trazer novas ideias, porque é uma outra cultura isso. E por vezes são exatamente, é isto que é necessário para desbloquear situações, ou seja, se no Brasil, como em Portugal, for necessário aparecer pessoas de outros países, no Portugal, em Portugal que sejam pessoas brasileiras, no Brasil que sejam pessoas portuguesas ou outras pessoas, para desbloquear estas situações, que assim o seja. Por isso é que eu há pouco estava a falar que nós somos esta aldeia global, como se costuma dizer, portanto não criem entraves, porque é esta passagem de pessoas de países uns para os outros que faz com que as coisas avancem. No Brasil, se calhar, olhavam para o futebol de uma maneira, agora apareceu o Jorge Jesus, o Abel, isso já se joga de uma forma. Há uns anos atrás nós não sabíamos muita coisa, apareceu treinadores brasileiros, é sério, coisas extraordinárias, e também evoluímos aqui. Portanto, deixem que isso também aconteça no futebol feminino, porque certamente que um estrangeiro às vezes vê as coisas de uma forma diferente. E se não quiserem estrangeiro propriamente, um país tão grande como o Brasil, basta se calhar vir uma pessoa de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, ou uma pessoa do Rio de Janeiro para o estado no sul, e se calhar já faz muita diferença também, porque são realidades tão distintas, parece quase países distintos, não é? Mas no entanto é um grande país. Portanto, deixem outras pessoas aparecerem, deixem a desbloquear, mas sobretudo deem empoderamento, empoderem as mulheres no futebol feminino, seja dirigentes, sobretudo, para que haja essa evolução. Sobretudo, competência, como eu disse, não é o facto de ser mulher que vai necessariamente fazer algo melhor por outras mulheres, não é? Tal como nos homens, mas deem a possibilidade às pessoas competentes, às pessoas certas, como a nossa amiga Sheila disse, e muito bem, de poderem fazer a diferença e desbloquearem estes problemas. Portanto, é só isso que eu desejo. Conservadorismo é bom em alguns aspectos, com certeza, ninguém quer num clube todos os anos estar a mudar as coisas, também queremos consolidação, também queremos as coisas portanto, estabilizadas, mas também sabemos que é preciso progresso, porque se não houver progresso as coisas ficam paradas no tempo e deixamos de ser competitivos e os outros passam-nos à frente. Portanto, ter essa mentalidade eu acho que é importante, e acredito que o Brasil, muito mais do que Portugal obviamente, vai chegar primeiro a essa liga independente para o futebol feminino e, como a nossa amiga disse muito bem, vai acabar por trazer grandes consequências positivas para o futebol feminino, porque vão separar tudo, orçamentos, regras e tudo, e eu acho que o futebol feminino ainda vai crescer mais longe das amarras do futebol masculino. Perfeito, está ótimo. Gabriel, Sheila, a gente fecha aqui o nosso episódio, tá? Dura até um pouquinho mais que o normal, mas fico feliz porque realmente é uma qualidade muito boa, a opinião de vocês, as coisas que vocês trazem.
as coisas que a gente levanta aqui, pertinentes ao futebol feminino, tá? Obrigado mesmo, desejo a vocês aí um bom dia, tá? Descanso, enfim, uma boa semana também nesse ano, tá ok? Muito obrigado mesmo, Sheila, Gabriel, muito obrigado mesmo, tá ok? Obrigada, meus amigos. Obrigado, Bom dia aí para amigo. vocês. Um abraço. Bom domingo e boa semana. Obrigado. Bom domingo, boa semana.